Não, vai ser aqui. É bom testar esse cabo também? Eu vou pedir as pessoas para falarem. Amigos do Portal JC 24 horas, boa tarde. Nós estamos às 3 horas e 19 minutos desse 4 de janeiro, começo de ano. Como sempre, da maneira como prometemos, sempre novidades para vocês. Nós estamos estreando nesse momento o nosso quadro Cartas na Mesa. Esse Carta na Mesa é a maneira que a gente encontrou de colocar você que está em casa frente a frente com o entrevistado. Você que faz a pergunta e ele responde. Com um detalhe, a gente está aqui no Expedicia do centro, né, aqui na Avenida Bucar Neto, e nesse horário, porque para evitar que alguma das perguntas tire o apetite aqui do vereador, né? Porque são perguntas da população, ele não sabe nenhuma das perguntas que estão aqui, certo? E de repente tem alguma indigesta, né, vereador? Bom, boa tarde, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e vamos para o nosso primeiro Carta na Mesa. Vamos então. Eu quero primeiro agradecer ao convite, né, e parabenizá-lo por mais essa inovação. Você vem fazendo um trabalho muito bom, um trabalho importante na imprensa de Floriano e sempre inovando, sempre acrescentando algo ao seu trabalho. E eu quero lhe parabenizar por mais essa iniciativa e dizer que estou à disposição das perguntas, seja quais forem. Maravilha, então, sempre disposto. Bom, a gente está usando aqui o microfone de lapela, dividindo para que o som fique bom para vocês. Qualquer coisa vocês comuniquem aqui para a gente, nós estamos acompanhando por aqui. Tá bom? Qualquer problema de som e tal, você nos avisa aí. Meu amigo Ricardo Alencar, minha amiga Alexandra Oliveira, José Eduardo Pereira Neto, como aqui já está começando a aparecer. Maria Borges, boa tarde para todos vocês. Bom, gente, aqui estão as perguntas, certo? O nosso amigo Fábio Braga está aí, você espalha aí sobre a mesa, certo? Deixa eu ver aqui como é que tá. Aí, vamos nós aqui. Pronto, escolha uma delas. Pergunta 3. Pergunta número 3, deixa eu ver. Do portal. Isso, pronto, essa é nossa, né? Olha só, começamos pela nossa. Bom, os vereadores receberam uma planilha mostrando quanto a prefeitura arrecada com a taxa de iluminação pública, né? E quanto gasta para poderem analisar a favor. Deixa eu só falar uma coisa aqui. É nossa, mas quem fez foi gente da nossa equipe, por isso que eu estou aqui meio perdido. São duas pessoas que não sabem das perguntas, ele e eu. O pessoal que está com a gente aqui elabora tudo, então vamos nós aqui. É o seguinte, os vereadores receberam uma planilha mostrando quanto a prefeitura arrecada com a taxa de iluminação e quanto gasta mensalmente para poder analisar e votar a favor ou contra esse aumento que fez no final do ano. Sim, quando o projeto chegou à Câmara, ele tinha no seu anexo uma planilhazinha onde informava a arrecadação com a COSIP no ano de 2019, a arrecadação até outubro de 2020 e o que tinha sido déficit, né? Ou seja, aquilo que a prefeitura completou para manter o serviço de iluminação pública da nossa cidade funcionando. No ano de 2019, eu me lembro bem que se nós dividíssemos esse déficit por 12, daria algo em torno de R$8.000, um pouco mais de R$8.000. O que nós achamos que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhum absurdo. Por si só, já mostrava que um corte dos gastos desnecessários que esse governo teve e, não tenho dúvida, continuará tendo, já era suficiente para que houvesse uma melhor utilização desse recurso sem que houvesse a necessidade de um aumento ou pelo menos um aumento tão grande. Porque não se trata de aumentar em 12%, como muita gente está entendendo. A alíquota passa a ser 12%, mas o aumento ele passa de 100%. Eu quero dar um único exemplo aqui. Quem consumia em torno de 1.000 kW para frente, pagava R$40 de taxa de iluminação pública. Vai passar a pagar 120. Então só aí triplica o valor. Não é 12% de aumento. Está complicado então. Vamos para a segunda pergunta. Pergunta do Daniel Gutenberg. Opa, vamos nós aqui. O número dela é número 6, desculpa. Daniel Gutenberg pergunta o seguinte: como o ex-vereador analisa a formação
de vereadores, né? Eu acho que deve se referir à bancada, né? Como analisa a formação de vereadores? Essa é a pergunta dele. Isso deve ser relacionado Eu não entendo a formação de vereadores, mas vamos lá, se for, né, fazendo essa interpretação como você faz, a interpretação sendo a formação da bancada. Isso é natural, né, que exista oposição e situação. Os poderes, eles são independentes e é preciso que sejam, a Constituição prevê isso. Mas, historicamente, a gente vê que não tem muita independência assim. Existe uma oposição que muitas vezes ela é formada não por convicção, mas porque o resultado da eleição leva a isso, né, força isso, coloca aquele vereador na oposição. Alguns não conseguem resistir na oposição durante muito tempo. É natural que quem ganha a eleição queira buscar apoio para os seus projetos, buscar apoio para aprovar com mais facilidade tudo aquilo que pretende lançar à Câmara. Agora, nos causa uma estranheza quando alguém passa toda uma campanha dizendo que determinado candidato não deve ganhar a eleição por discordar da sua forma de administrar, por discordar do seu projeto para a cidade, e depois ele já toma posse ao lado desse cidadão ou passa a apoiar esse cidadão sem que tenha havido nenhuma mudança, nem programática, nem mudança de forma de trabalhar. Então, a formação das bancadas, se é essa a pergunta, ela é naturalmente feita a partir do resultado da eleição. Agora, como essa bancada se comporta ao longo do mandato e as alterações que vão ocorrendo ao longo do mandato, aí sim, elas precisam ser analisadas caso a caso. Eu quero só repetir, alguém que está na oposição e de repente se convence que aquele governo não era tão equivocado quanto ele pensava durante a campanha, é natural que ele mude de opinião. Agora, precisa justificar isso. Olha, eu estou mudando de opinião por isso. Eu estou deixando a base do governo e indo para a oposição por isso. Ou então eu estou deixando a oposição e indo para a base do governo porque eu vi avanços, eu vi melhoras. Agora, essas mudanças ao sabor do vento, mudanças que são guiadas, que são causadas simplesmente por interesses pessoais, a população precisa estar mais atenta porque não tem justificativo. Você muda de opinião sem que a outra pessoa tenha mudado de jeito. Sim, eu lhe critico por um determinado problema e amanhã eu estou ao seu lado sem que esse problema tenha sido resolvido ou tenha deixado de existir. Então, tem duas situações que não estão corretas, né? Ou a minha crítica anterior era falsa, ou o meu apoio atual é falso. Eu estou apoiando o meu interesse particular, como a gente costuma dizer popularmente, eu estou olhando o meu umbigo. Só lembrando, pessoal, que a seleção das perguntas, quem faz é exatamente a mesma pessoa que está filmando, que não aparece nunca, que gosta de aparecer, e eu só sei na hora que a gente chega aqui. Da mesma maneira também o entrevistado, certo? É por isso que tem aqui algumas perguntas que a gente está... Vamos nós, para o próximo baralho aí, próxima carta. Pergunta número 2, Júlio César. Opa, número 2, Júlio César, vamos ver aqui o que o Júlio César diz. Bom, na condição de empresário, qual o seu projeto para Floriano? Ou seja, né, como será daqui por diante a sua atuação, a sua atividade, já que deixou o parlamento? Nós passamos 8 anos na Câmara Municipal e com a dedicação exclusiva ao nosso mandato. Nós entendemos que não devemos fazer da política um meio de vida, porém, o fato de você se dedicar ao trabalho nos impedia de buscar outros projetos, de dividir o nosso tempo com outros projetos. Uma vez que nós não conseguimos a reeleição, estamos de volta à nossa atividade anterior, ou seja, eu trabalho numa empresa do meu sogro, né, na Floriano Veículos, e nós estamos aí num processo de reativação dessa empresa, que era uma concessionária, deixou de ser, e nós temos alguns projetos em mente que estavam um pouco guardados, deixados aí a segundo plano por conta dessa minha participação na política, desse meu mandato. E agora que não estou mais na Câmara, nós vamos nos dedicar 100% a isso, voltar para a empresa, né? Estou lá já há alguns dias e a gente tem algumas coisas em mente e em breve a gente vai apresentar a Floriano, se Deus quiser, esperando que esse ano de 2021 seja um ano melhor, né, em termos de economia, em termos de movimentação. A pandemia atrapalhou bastante, mas temos sim alguns projetos, algumas atividades que a gente vai retomar agora que estavam, como eu já disse, relegadas a segundo plano por conta do mandato.
mas não vamos deixar de fazer política. Eu entendo que o cidadão ele pode ajudar de diversas formas. O mandato é uma ferramenta, se candidatar é uma das formas de fazer política, mas não é a única. Eu continuarei defendendo aquilo que acredito, eu continuarei querendo contribuir com a cidade que me acolheu da melhor forma possível, como cidadão, tendo mandato, não tendo mandato, na esfera privada, pública, enfim, eu quero contribuir com essa cidade. Então, para mais uma pergunta aí. Pergunta 4, Luiz Augusto. Pergunta 4, Luiz Augusto. Vamos ver o que. Luiz Augusto diz o seguinte: olha só, essa pergunta coincide com a resposta que foi dada agora há pouco. Se o vereador vai permanecer na política, né? Sim, vou permanecer sim. Eu faço política desde os meus 19 anos, ainda em Recife, fazia política na faculdade e não tinha um envolvimento partidário, mas fazia política a partir do momento que expressava minhas opiniões, defendia bandeiras, defendia aquilo que acredito. Vim para Floriano, constituí minha família, casei aqui em Floriano, entrei numa família que tinha uma atuação política, o ex-deputado Pedro Borges, e a partir daí entrei na política partidária. Então eu não tenho nenhuma pretensão de deixar a política, se serei candidato novamente ou não, isso aí o tempo vai dizer, Deus é quem sabe, ele tem os seus planos, os seus propósitos que não se frustram. Então a minha ideia é continuar sim na política, atuando de que forma, aí Deus é quem vai nos guiar. Então, mais uma. Pergunta do Ribamar França, número 5. Ribamar França, número 5. Ele pergunta o seguinte: será que o resultado das urnas não foi em consequência do senhor não ter aparecido muito no último mandato e na campanha? Olha, eu não saberia avaliar. O resultado foi ruim, por que exatamente? A gente pode supor muitas coisas. Por exemplo, existe aquele vereador que entende que ele deve passar o dia andando na cidade, conversando com as pessoas. E aqui não vai nenhuma crítica, é uma forma de fazer. O que ele faz dessas conversas, o que ele faz dessas andanças é uma outra história. Existem vereadores que se preocupam com a parte mais técnica do seu mandato, elaboração de leis, acompanhamento de relatórios que pede, que requer do governo municipal, para que seja analisada a gestão, como é que você fiscaliza uma gestão sem analisar esses documentos, e isso leva um tempo. Então, realmente, quando ele diz que eu não apareci tanto, talvez ele não tenha me visto tanto em alguns locais, como o vereador que ele acompanhava. Eu conheço o Ribamar, é um amigo, gente boa, e talvez ele tenha se referido a isso. Mas, por outro lado, se ele se refere às mídias sociais, aí sim, aí eu faço esse reconhecimento. Eu, de fato, não sou um cara muito presente nas mídias sociais. As redes sociais, a mídia, como uma maneira geral, é uma ferramenta extremamente importante. Não há como fugir dela, seja na área empresarial, na área política. Porém, eu ainda não sou aí daqueles mais assíduos, né? Nas Facebook, Instagram, enfim, na mídia de uma maneira geral, nas redes sociais. E talvez, aí sim, isso tenha me atrapalhado um pouco, mas eu não acredito que tenha sido fundamental. Eu acho que é a avaliação da população mesmo, é a soberania popular, né? O voto, ele é a soberania popular, é a vontade do povo. O povo entendeu que eu já tinha contribuído o suficiente, achava que não deveria me reconduzir ao mandato, e assim foi o resultado da eleição. Embora a eleição tenha sido atípica no que diz respeito a gastos, né? Nós tivemos uma eleição, talvez uma das mais caras de Floriano, não tenho a menor dúvida disso, isso é uma voz geral no meio político. E aí quem não teve condição de acompanhar, teve bastante dificuldade. Ainda tem mais cartas aí? Tem sim. Nós... Pergunta da professora Iracema Dias. O professor Iracema Dias pergunta diz o seguinte: senhor Fábio Braga, sempre acompanhei seu empenho e sua luta, que muitas vezes trabalhar, muitas vezes só. Mas qual o seu olhar hoje sobre a Câmara Municipal? Houve avanço nos trabalhos? Haverá avanços no verdadeiro papel de vereadores? Como se observa os caminhos que Floriano irá percorrer? Professora, eu quero mandar um abraço. É uma grande amiga nossa também e realmente nos conhece há bastante tempo, muito antes de eu me candidatar e ter um mandato. A avaliação que eu faço da atual Câmara, eu disse isso inclusive na tribuna, no meu último pronunciamento. Não tenho dúvida que são homens e mulheres preparados,
quer seja na sua formação técnica, intelectual, quer seja na sua experiência de vida, mas são homens e mulheres preparados para fazer grandes debates, para fazer o papel que aquela casa precisa exercer de fato. Se isso vai acontecer ou não, aí já é uma outra discussão. Por quê? Porque às vezes nós vemos pessoas bastante preparadas, com muito a contribuir, mas que resolvem ser subservientes ao Poder Executivo. E que se isso vai acontecer na Câmara, é um prejuízo enorme para a nossa cidade. Eu tenho tido a oportunidade, aliás, eu tenho aproveitado a oportunidade sempre que tenho, de pedir que os vereadores não esqueçam disso. Os poderes, eles são independentes, harmônicos entre si, mas são independentes. Apoiar o prefeito não quer dizer amém para tudo. É preciso, eu acho que você ajuda muito mais quando você faz uma crítica. Eu tive a oportunidade de ser vereador de base do governo no primeiro mandato e de ser oposição no segundo mandato. E eu tenho visto que eu, para ser da base, eu não preciso ser subserviente. E eu, para ser oposição, eu não preciso ser contra tudo e contra todos. Então, a expectativa que eu tenho é que a Câmara de Floriano atente para esse fato. E os vereadores que ali estão entendam que foram colocados lá pelo voto popular. Foram as pessoas que os colocaram lá. Eles não foram, não. Eles estão lá, investidos de um mandato popular dado pelo povo. Então, é a esse povo que eles devem satisfação. Que eles possam exercer os seus mandatos tendo isso em mente, porque capacidade individual, eu acredito que todos têm bastante de contribuir muito com o Floriano. Agora, a nossa expectativa, pelo que a gente vem acompanhando com os trabalhos de alguns, que a gente já conhece, já acompanha, a gente sabe que eu não tenho uma grande expectativa de que a Câmara vai ter essa independência, essa autonomia que é necessária, que precisa que se tenha. Ok, então, vamos para mais. Pergunta do Leandro Reis, número 7. Opa, o Leandro Antão. Nós aqui para a pergunta dele, pergunta número 7. Fábio Braga, qual a sua opinião sobre as conversas e alinhamento entre Gustavo Neiva e Ciro Nogueira? Lembrando que Ciro é aliado político do prefeito Joel. Bem, na realidade, essas conversas entre o senador Ciro Nogueira e o deputado Gustavo Neiva, elas já vêm ocorrendo há muito tempo. Isso é muito natural na política, que as pessoas conversem, principalmente, precisa observar o seguinte: o deputado Gustavo Neiva e o senador Ciro, eles são parlamentares, e a palavra já diz por si só, né? Parlar, vem de falar, vem de diálogo, vem de conversa. O trabalho de um parlamentar, ele é feito basicamente, a sua ferramenta de trabalho mais importante é exatamente isso, é o diálogo, é a construção do entendimento através do diálogo. E isso vem ocorrendo há muito tempo, e isso se intensificou a partir do momento que o senador Ciro Nogueira rompeu com o governador Wellington. O alinhamento que o senador Ciro tem com o prefeito Joel, ele independe de qualquer outra coisa com relação à esfera estadual. A conversa que o senador Ciro Nogueira tem com o deputado Gustavo Neiva é uma conversa a nível estadual. O deputado, ele é oposição ao governador, e o senador Ciro passa a fazer oposição a esse governador. Nada mais natural que ele venha manter contato, manter reuniões, e aí não só com o deputado Gustavo, mas com a deputada Tereza, o deputado Marden, enfim, com todos aqueles políticos que fazem oposição ao Wellington, já que ele agora passou a fazer oposição. Então eu vejo isso com muita naturalidade. O que é que isso vai acontecer posteriormente? Vai gerar uma aliança entre o senador Ciro e o deputado Gustavo? Não vai gerar essa aliança? É uma coisa na atuação unicamente a nível estadual? Isso vai ter algum reflexo em Floriano? Isso tudo a gente vai ver depois, mas no primeiro momento eu vejo como muito natural essa conversa, esse entendimento entre eles, haja vista que o senador agora quer fazer essa oposição, quer se lançar, fala que será candidato ao governo, e quem quer ser candidato precisa de apoio, vai buscar esse apoio. Mas, até então, o que existe entre eles é conversa sobre os problemas do Estado, que são muitos grandes, e o senador está buscando fortalecer a oposição que ele agora foi fazer parte. E esperamos que isso aconteça, que essa oposição seja de fato fortalecida e que o Estado possa sair dessa situação lamentável, deplorável que esse Wellington Dias deixou. Ok, encerrou? Não, desculpa, já falta um. Opa, temos mais um aí. Mensagem do Antônio Neto.
Na verdade, deixa eu ver aqui, é a primeira logo, né? Esse é número 1. Deixa eu só olhar na ordem de sorteio, número 1 é o Antônio Neto, o que é que ele diz aqui? Bom, na verdade, como está aqui, né, não é uma pergunta, é uma mensagem. Parabéns pelo seu trabalho na cidade, como oposição, e não desista. Deus tem um bom propósito para o senhor. Muito obrigado, Antônio. Eu não irei desistir. Eu acredito que nós fazemos planos, mas Deus sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para cada um de nós. Não irei desistir da política, não irei desistir principalmente de Floriano. Continuarei defendendo e sendo fiel aos valores e aos princípios que sempre nortearam minha vida. Se isso não rendeu ou se isso não rende dividendos políticos, paciência. Mas eu preciso ser leal àquilo que eu prego. Eu não posso pregar uma coisa e fazer outra. Eu preciso me manter coerente com relação a isso. E foi assim o esforço que eu fiz ao longo desses 2 mandatos. Foi me manter de cabeça erguida. O mesmo Fábio que começou é o Fábio que sai agora. É o mesmo cidadão de antes. Não tem diferença. Talvez sim, um pouco mais experiente, um pouco mais velho, menos cabelo. Mas com relação a... Eu olho no rosto de cada cidadão, no olho de cada cidadão, sem ter do que me envergonhar. Eu vejo algumas coisas que eu poderia ter feito melhor, mas eu não vejo nada me envergonhar nesses 2 mandatos e nem envergonhar aqueles que votaram em mim. Ok, nós temos aqui a Alexandra Souza está dizendo: bairros de Floriano estão às escuras. Da Luz Xavier está dizendo perguntas e respostas coerentes. Muito obrigado, da Luz. Obrigado. A Luciana está falando: quanto à taxa de iluminação pública, deixa muito a desejar. Na minha residência resolvemos colocar uma lâmpada virada para a rua, pois a iluminação é péssima. Bom, temos alguns comentários. Vereador, quero lhe agradecer, viu, pela disponibilidade. Gente, segunda-feira, começo de ano novo, o cara deixa as atividades para nos atender. É motivo de muita gratidão da nossa parte. As pessoas que mandaram as perguntas que não foram selecionadas, nos perdoem, porque a gente tem que fazer uma espécie de sorteio entre elas, porque graças a Deus chegam muitas, mas o tempo das pessoas tem que ser respeitado. Lembrando, antes de finalizar aqui com o vereador, lembrando que o nosso próximo entrevistado é o prefeito Jair Rodrigues, viu? Pode começar a manda pro meu WhatsApp, mas a seleção que faz é a nossa cameraman aqui, viu? Eu não vou nem dizer que o nome dela é Márcia, que ela não gosta de aparecer de jeito nenhum, não. Bom, sucesso em 2021, que você consiga realizar todos os seus projetos agora fora do mandato, e o futuro pertence a Deus, conforme você mesmo falou. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço mais uma vez o convite, parabenizo o seu portal, o seu trabalho de forma sempre inovadora. Agradecer, né, as pessoas que fizeram perguntas. Se for possível me passar as perguntas que não foram selecionadas para que eu possa responder, farei. E dizer que desejo um 2021 de muita saúde e muita paz para todos nós. Que nós possamos ter um ano mais tranquilo, que esse foi um ano muito tenso. A pandemia ainda não acabou, mas também não é o único problema que nós enfrentamos em 2020. Então que nós possamos nos firmar mais em Deus, buscar resolver aquilo que tem nos afastado dele, pedindo a Ele suas bênçãos para que todos nós possamos passar o mais rapidamente possível por essa pandemia, então voltar à normalidade nas nossas vidas, e dizer que eu continuo à disposição de Floriano. Eu sou um filho adotivo de Floriano, sou pernambucano, moro aqui há 25 anos, e Floriano me acolheu de uma forma que a única maneira de eu agradecer e de retribuir era trabalhando para Floriano, e foi isso que eu me propus, e é isso que eu continuo propondo. Estou à disposição da minha cidade para tudo aquilo que estiver ao meu alcance, com mandato, sem mandato, onde quer que eu esteja. Então, conversamos aí com o ex-vereador Fábio Bragas no nosso quadro Cartas na Mesa. Primeiro da série. Segundo, pelo menos está previsto aí o ex-prefeito, o prefeito Joel Rodrigues. A gente está afirmando aí com o secretário de comunicação o horário certo, possivelmente seja amanhã. Mas na hora que tiver definido a gente fala para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.